Ora, boa tarde a todos. Hoje gravo este pequeno vídeo de apresentação das leituras do quarto domingo do tempo comum, precisamente neste dia, nesta quarta-feira de tarde, aqui na Capela da Adoração. E as leituras deste domingo, pois, falam-nos da nossa maior riqueza, é Deus. E quanto mais nós nos desprendermos das coisas do mundo e mais confiarmos em Deus, mais próximos estamos do Senhor. A profecia de Sofonias vai precisamente nessa linha, tal como o Evangelho das Bem-aventuranças, por São Mateus, também nos apresentam este caminho de vida, de felicidade no mundo e de adesão e de confiança no Senhor, tal como a leitura de São Paulo aos Coríntios. Então, na profecia de Sofonias, que fala naquele contexto do povo de Judá, no tempo de Acás, que pediu aliança contra os inimigos do norte, pediu aliança a Tiglat-Pileser, terceiro da Assíria, para o vir ajudar, mas depois tornou-se também ele um vassalo do rei da Assíria, não é? E depois veio o Manassés, o rei, que foi o ímpio rei, que inclusive colocou Deus a Astarté em Jerusalém, etc. E a devassidão dos costumes e as pessoas começaram a deixar de cumprir os mandamentos, até vir aquele rei muito humilde e muito santo, chamado rei Josias. Pois é nesta fase, mais ou menos, que então Sofonias assim fala: procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará o refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não se voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Portanto, aqui estão estes belos conselhos de Sofonias aos crentes, àqueles que devem confiar no Senhor. Por isso, o Salmo 145 é de uma beleza que nos surpreende. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, ama os justos, protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, entrava o caminho aos pecadores. Portanto, o Senhor reinará eternamente e Ele é Deus por todas e Rei por todas as gerações. Então, lindíssimo este Salmo 145. Na primeira carta aos Coríntios, também escrita por Paulo a partir de Éfeso, para essa grande cidade cosmopolita, enfim, cidade que tinha 2 portos de mar e, portanto, uma cidade um bocadinho devassa, onde os marinheiros procuravam, enfim, satisfazer os seus prazeres após meses de navegação no alto mar. Então, aqui São Paulo, realmente, aos Coríntios, diz-lhes: vede quem sois vós os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-falantes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é vil e desprezível para reduzir a nada aquilo que fala. Porquê? Porque em Corinto vingava o gosto pela filosofia, pela retórica, pela falar bem, não é? Portanto, no sentido de que a prosápia intelectual é que era o importante, mas o importante é a humildade, como diz aqui. Que por isso quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. E vem então o texto chamado das Bem-aventuranças, também chamada a Carta Magna do Reino, aqui transcrita por São Mateus, nestas 8 Bem-aventuranças, e de uma maneira muito espiritualizada. Bem-aventurados os pobres, em espírito, porque eles são o reino dos céus. Bem-aventurados
bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que sofrem perseguição por amor da justiça e até aqueles que forem perseguidos pelo nome de Cristo. Então, todos se devem alegrar e exultar, porque será grande nos céus a recompensa se verdadeiramente nós observarmos este Espírito. Claro que São Mateus coloca este discurso chamado Sermão da Montanha, precisamente uma montanha, talvez a pensar na montanha do Sinai, onde Deus também deu os mandamentos a Moisés. E portanto, só que a diferença é muito grande. Na montanha do Sinai havia fogo, trovões, havia teofanias ou sinais muito mirabolantes que de facto as pessoas tinham medo. Aqui não, aqui todos podiam aproximar. Jesus a todos falou e todos se sentiam ali, pois como irmãos, ouvirem estas palavras cheias de encanto que saíam dos lábios de Cristo. Procuremos nós então também dar valor àquilo que o é. Não àquilo que aparece, não às aparências, mas à realidade, à essência. Mais importante do que aparecer é ser. E nós queremos ser. Queremos ser e queremos realmente a humildade diante de Deus. Porque a humildade é que nos conduz verdadeiramente neste caminho de felicidade para Deus e também no seio dos homens. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.